eu vejo tour pelo Brasil, como eu tenho feito, eu tenho ido de cidade em cidade pra colocar. Outra coisa que chama muita atenção é que muitas pessoas querem turma cheia, as minhas turmas são no máximo 20 pessoas, porque o feedback é muito importante. Então assim, quando você fala de ganhar dinheiro, é óbvio que eu quero, mas eu podia colocar 60 numa sala e eu sei que o feedback não vai ser possível para todas as pessoas. Então, eu não tenho sonho de sala cheia, eu tenho sonho de muitas salas de 20 pessoas. Perfeito. A beleza de um propósito, de revitalizar a beleza de pessoas que às vezes sequer têm coragem de sair de casa novamente. Por que elas perderam essa coragem? Muitas vezes por pessoas que fizeram um serviço mal feito. Um serviço visando às vezes lucro, mas não a sua missão propriamente dita de aflorar a beleza dos outros. Essa se tornou a missão pessoal de Catherine Schmidt, que tem a clínica Catherine Estética, Catherine Schmidt, estética e micropigmentação. Catherine, uma honra estar aqui entrevistando você. Obrigada, imagina. Explica para o pessoal que assiste o nosso programa, Heróis de Propósito na Rede AVC, como funciona esse seu trabalho aqui na clínica de reabilitação estética? Muito bem. Bom, isso tudo começou há um tempo atrás, eu já sou micropigmentadora há 13 anos, tive a honra de ter uma mãe que trabalha na área, que me ajudou muito. Negócio de família. Isso, negócio de família. E eu sempre me interessei muito por casos de pessoas que já têm um trabalho e que não se sentem bem. Porque eu acho que você deixar alguém mais bonita é muito legal, mas você pegar alguém que está se sentindo extremamente feia e deixar ela se sentindo melhor novamente, eu acho que é um propósito muito maior. Então isso sempre fez meu coração saltitar no peito quando eu vejo essas pessoas e sei que eu posso ajudar elas a se sentir melhor novamente. O seu trabalho é focado no que é chamado de micropigmentação, é isso? Isso. Tipo, tem a face e o pessoal vai lá e vai fazer aquela correção de sobrancelha, pintando, e às vezes dá muito errado e você corrige, é isso? Exatamente. Existe a micropigmentação há muito tempo e a formação hoje, ela não existe uma lei que regule quem pode ou não pode trabalhar. Então muitas pessoas trabalham sem ter experiência e sem ter capacidade de trabalhar com isso. E acabam transformando a sobrancelha das pessoas num item que aparece demais, que fica muito agressivo. Fica caricato, Fica né? caricato, tira a expressão. Hoje em dia a gente tem meme por aí, tem um monte de brincadeira em relação a isso, porque é muito comum a gente ver aquelas sobrancelhas muito grossas, muito escuras e muito assimétricas por aí. E, assim, você que criou essa técnica que você utiliza, como é que funciona? Sim, eu fui uma vez num treinamento, faz mais ou menos uns 3 anos, e uma pessoa que eu admiro muito estava dando treinamento e falou assim, nesses casos não há nada que a gente possa fazer. Quando ele falou isso, eu falei, gente, ele é o meu papa, o meu mestre, e ele tá falando que não tem nada que a gente possa fazer. Peraí, eu sei o que pode ser feito. Que legal. Será que as pessoas não sabem? Então eu preciso ensinar as pessoas a saber, porque essa técnica funciona. E aí eu comecei a mapear ela, comecei a fazer um procedimento que a gente chama, né, com tudo colocadinho passo a passo, comecei a categorizar as coisas. Criou um método para ensinar outras pessoas como fazer isso. E eu mudei o nome, porque correção me irritava um pouquinho, porque corrigir parece que você vai apagar e fazer de novo. E não é, o que é na verdade é uma reabilitação, é você recuperar a imagem de uma pessoa que já não está boa. Então esse termo reabilitação micropigmentar, ele também envolve um pouquinho de como funciona o trabalho, que é devolver a autoestima para a pessoa. Mas peraí, Catherine, agora eu fiquei um pouco confuso, eu confesso, porque o que acontece? Você tinha uma técnica que só você dominava, o papa da sua área falou que não tinha o que fazer, em vez de você guardar pra você e falar assim, agora só eu sei, vou ficar milionário, você resolveu criar um método e ensinar outras pessoas. Qual a lógica disso? Bom, o que começou a acontecer foi que eu comecei a ver que essas pessoas que tinham a sobrancelha ruim procuravam os profissionais micropigmentadores para consertar e aí voltavam com um trabalho pior ainda. E aí começaram a vir pra mim trabalhos de conserto que ficaram pior do que estava antes. Nossa, a pessoa perde a esperança totalmente, né? Exatamente. E o termo recupere a confiança, ele faz parte da logo do processo justamente por isso. Porque eu quero que as pessoas recuperem a confiança no micropigmentador. Porque a gente tem capacidade de transformar aquilo em algo melhor. Só que a gente precisa de um treinamento. E lógico, quando eu comecei a ver isso, eu falei, gente, eu tenho muito tempo de experiência, muito mais tempo que as pessoas. Eu preciso ajudar o mercado
mercado da micropigmentação. Inclusive, isso é uma coisa bacana de se falar. Muitas pessoas patenteiam, registram o termo para que só as pessoas possam utilizar. Eu nem isso quis fazer, porque eu quero que a reabilitação micropigmentar seja uma técnica difundida pelo mundo, com esse nome, todo mundo que tenha o mesmo propósito de reconstruir a imagem da pessoa. Então, nem o termo está patenteado, pra você ter uma ideia. Espectador do Herói de Propósito da Rede RVC, é isso que significa Moai, do nome da nossa empresa Moai Ikigai. Ikigai é um propósito, como vocês bem sabem, mas o Moai, o compartilhamento, muitas vezes não faz muito sentido para as pessoas. Por que eu irei compartilhar? Porque você está muito além da visão do lucro. O lucro faz parte, ele é extremamente importante, mas você quer ver a sua missão indo cada vez mais longe. Então, ensinar as pessoas como fazer a sua arte se torna um prazer, uma satisfação, inclusive até um senso de dever. E o mais interessante é que o preço que você dá acesso a esses cursos, além de tudo, é extremamente abaixo do mercado, porque você quer mesmo que as pessoas saiam fazendo essa prática. Exatamente, pra você ter uma noção. As minhas alunas me perguntam, Ketrin, mas por que esse curso é tão barato? E eu falo para elas, eu quero que as pessoas que já estão na área sejam melhores, para que realmente a micropigmentação tenha o sucesso e tenha o valor que ela tem no mercado, que é realmente deixar as pessoas mais bonitas. Então, quanto mais pessoas puderem ter acesso a isso, melhor. Legal. Porque eu acho que os cursos de formação são muito baratos e os de melhoramento são muito caros. Ou as pessoas se lançam no mercado porque é barato. E aí quando chega no mercado, os cursos pra gente se especializar são muito caros. Pra não fazer esses erros grosseiros. Exatamente. E o que acaba acontecendo é isso. A pessoa paga barato pra entrar no mercado, mas não consegue se atualizar porque os cursos são muito caros. Isso de alguma forma te atrapalha financeiramente? Você ter um monte de gente entrando no seu mercado, inclusive formada por você, ou você vê vantagem nisso? Explica pra nós. Nossa, eu vejo muita vantagem. Olha só. E uma das coisas que eu vou falar, não sei como pode parecer para as pessoas que ouvem, mas assim, eu tenho uma estrutura muito cara aqui. Então, para eu cobrar para a pessoa, para cliente fazer o procedimento, eu tenho um preço que eu tenho que colocar em relação a toda a estrutura que eu tenho. Quando eu ensino outras pessoas, de repente as pessoas estão em uma estrutura menor e conseguem ajudar cobrando mais barato, fazendo a mesma técnica que eu faço. Então, isso também para mim é uma forma de até aqui em São José, que é a minha cidade, eu colocar mais exércitos para ajudarem as pessoas Perfeito. que consigam fazer de repente um valor mais em conta. Então, eu acho que isso também é uma conquista. Uma forma ocidental que a gente tem de manifestar um Moai é tendo o que a gente chama de um negócio social. E a gente não está falando de uma organização social, uma ONG, não. É um negócio cuja missão vai muito além do lucro, como a gente comentou agora há pouco. Às vezes, a forma como o seu negócio é estruturado, o nível de excelência que você tem, o local, os profissionais, enfim, a referência que você se tornou no mercado já não te permitem mais cobrar um preço acessível para todas as pessoas. Compartilhar esse conhecimento com outras pessoas para que elas também tenham acesso, se tornem tropa da tua missão, é a forma de você viver seu Moai, o seu compartilhamento. Ketrin, sobrancelha para mim é assunto muito sério. Afinal foi o que sobrou de cabelo no meu rosto. Já fica engraçado, imagina sem sobrancelha. Qual a importância, na sua visão, da sobrancelha, que é a sua maior especialidade, na expressão? Explica um pouquinho isso aí. Eu vou te dar um exemplo claríssimo. Mona Lisa, todo mundo conhece, né? Sim. A Mona Lisa. A Mona Lisa, ela não tem sobrancelhas. Você sabe por que ela não tem sobrancelhas? Por quê? Porque falaria muito sobre ela. E Mona Lisa é misteriosa. Então, a sobrancelha, ela fala muito sobre a pessoa. E essa é a importância que eu dou. Mona Lisa não tem sobrancelhas e não é à toa, não. Whoopi Goldberg também não. Agora ficam alguns mistérios para mim. A Ketrin comentou conosco que a origem do trabalho dela veio de uma questão familiar. Quando será que ela começou a fazer isso? Como será que ela ganhou tanta maestria no trabalho que ela faz? E será que ela sempre foi de São José dos Campos, onde ela está hoje? De onde que ela veio? A gente vai descobrir a jornada do herói que a Ketrin percorreu até aqui para hoje estar compartilhando seu propósito com o mundo na volta do nosso programa Herói de Propósito na Rede RVC.
extraordinariedade é construída através de pequenos aprimoramentos contínuos que te tornam único e extraordinário. Isso, na filosofia Ikigai de propósito de vida, nós damos o nome de Kodawari. Dia após dia, buscar ser melhor na sua arte, naquilo que você faz. Catherine, conta pra nós qual foi a sua jornada para se tornar tão especial, premiada, reconhecida, como você está contando aí pra gente no seu trabalho. Então, tudo começou porque minha mãe, ela trabalha com estética também há muito tempo, e minha mãe sempre foi pioneira e inovadora. E eu comecei a trabalhar com ela quando eu tinha 15 anos. 15 anos? 15 anos. Ela não tinha muitas condições, pais separados, e ela trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite praticamente. E ela tinha muito medo que a gente ficasse na rua, sem acompanhamento, porque ela não conseguia estudar com a gente como ela queria, ela não conseguia fazer as coisas como ela queria. Então eu acho que a maneira que ela encontrou de nos trazer para perto foi colocar a gente para trabalhar. Então com 14 anos eu fui menor aprendiz, com carteira assinada e tudo, era sempre um incentivo que ela dava. Eu ganhava meu dinheirinho também. Olha que legal. E eu sempre trabalhei ajudando ela. Comecei como auxiliar, trabalhei na recepção, trabalhei em vários locais dentro da clínica. Você comentou comigo em off, quando a gente começou a gravar o programa, que a região que você é natural da onde mesmo? Eu sou do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, a cidade que eu fui criada. Falou que lá era uma rota meio do tráfico, assim, uma coisa meio perigosa de deixar a criançada na rua, né? Exatamente. Quando a gente fez mais ou menos 14, 15 anos, eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha do que eu, mais ou menos. A minha mãe sempre ficou com esse medo da gente ficar na rua, envolvida com pessoas que de repente não são tão do bem. E aí ela colocou nós para trabalhar como forma de trazer nós para perto dela. E eu dou risada, porque assim, eu era muito jovem e a minha mãe tinha uma exigência muito grande. Eu lembro que eu chegava da escola e aí eu chegava 1h30, eu entrava 1h30, eu tinha que assinar o livro ponto, e eu entrava e ia escovar os dentes e pôr uniforme. Aí ela falava assim pra mim: não, filha, 1h30 é hora de você começar a trabalhar. Se você quiser escovar os dentes e pôr uniforme, você tem que chegar aqui 1h15 e 1h30 começar a trabalhar de verdade. Então assim, ela sempre foi muito exigente. E isso hoje eu vejo como um trunfo muito grande, porque a gente tem um perfeccionismo de trabalho. Eu passei por todas as etapas, eu fui recepcionista, eu fui auxiliar, eu sei o que cada pessoa sente e como é difícil trabalhar em cada setor dentro do espaço de trabalho. Então eu acho que isso foi muito rico para mim, e essa exigência dela, acho que me tornou uma pessoa focada em sempre tentar fazer o melhor, né? O rigor da educação alemã e da japonesa. Eu conheço isso de... Quando eu estava começando a minha carreira, eu fui pedir estágio na faculdade que meu pai era diretor, né? Eu falei: poxa, pai, tá difícil conseguir estágio, estou aqui há 6 meses caçando o estágio que eu preciso para me formar na área de informática. Posso trabalhar aqui com você? Ele, bem japonesão, olhou para mim com aquela cara de Sr. Miyagi e falou assim: filho, se você trabalhar comigo, você sabe que eu vou cobrar de você o dobro do que eu cobro de qualquer outra pessoa. E todo mundo vai achar que eu cobro metade. Vai trabalhar em outro lugar. Pensa no Japa Bravo. É verdade. E isso é verdade mesmo. Minha mãe sempre foi muito exigente e hoje eu sou grata. Porque assim, quando eu cheguei em São José, mais ou menos 13 anos que eu tô aqui, eu já tinha uma profissão, né? Porque eu já tinha trabalhado há muito tempo. Então eu acho que isso pra mim foi uma libertação. Eu casei com 20 anos. E eu não queria ser dona de casa de jeito nenhum. Imagina, pais separados, eu tinha aquela coisa, tipo, nossa, se meu marido me largar, eu não vou ter trabalho, eu não vou ter nada. Então eu não queria ser dona de casa, porque eu tinha muita agonia em relação a isso. E eu já cheguei em São José, na primeira semana que eu tava aqui, eu já bati num salãozinho e falei: ó, tem vaga pra trabalhar? Eu sou esteticista, eu trabalho... Eu nem tinha me formado ainda, especificamente, mas tinha muita experiência prática. Com certeza. E aí fui, bati e consegui o meu espaço. E foi assim que eu comecei. Eu trabalhei em 3 salões aqui na cidade, antes de ter o meu próprio espaço. Sem ter aquela petulância de falar: não, minha mãe já tem um salão, por que eu vou trabalhar pros outros? A minha mãe me falava assim, ela dizia assim: filha, você tá trabalhando em salão sábado até 8 horas da noite, você não precisava estar passando por isso. Depois ela amoleceu, né? Amoleceu. Quando eu saí, ela amoleceu. Aí eu falei pra ela, eu disse: não, mãe, eu sei que eu tenho que passar por isso, eu tenho que fazer tudo isso. E eu, na verdade, acabei seguindo o mesmo caminho que ela, porque ela fez exatamente a mesma coisa. Ela começou trabalhando em salão, mudou pra outro, até que ela resolveu criar o próprio espaço. E me chamavam de louca quando eu falei aqui: você vai abrir uma sala para trabalhar com sobrancelha? Quer dizer, parecia uma coisa tão pequena. Porque lá a especialidade dela não era sobrancelha. Também é sobrancelha lá, também era. Só que aqui em São José não existia isso como um mercado firme, como existia lá na minha cidade. Incrível, lá é menor do que aqui. E quando eu falei: não, eu vou abrir uma sala para trabalhar com design de sobrancelha, as minhas colegas diziam: nossa, mas vai sustentar só com sobrancelha? Você fazer tudo, né? Tem que ter um salão, tem que ter... Eu falei: não, minha mãe já fez e deu certo, eu vou fazer a mesma coisa. E foi assim que eu criei o meu espaço, Catherine Schmidt, Estética Micropigmentação, que esse ano faz 10 anos. Tá vendo? Muito bom, 10 anos de sucesso e de muito compartilhamento também de propósito. Sabe que você falou da maneira como a sua mãe fez você trabalhar também desde cedo, fazendo você passar por todas as partes com esse rigor? A gente tinha uma máxima no Exército quando eu servi lá, que era o seguinte: treinamento difícil, combate fácil.
Verdade. O que é difícil depois que você já passou por uma exigência desse nível desde o começo, né? Olha, difícil às vezes eu ser tão exigente com as pessoas também, né? Porque a gente tem um pouco disso, né? Nossa assistente tá ali atrás da câmera falando assim, realmente é hard o negócio aqui. Mas eu acho que eu melhorei muito depois que eu comecei a fazer alguns treinamentos, até para perceber essa característica em mim, porque eu sou muito exigente e às vezes a gente tem que ter mais cuidado, porque às vezes as pessoas não passaram por tudo que eu passei, não tem como elas saberem tudo que eu sei. Tem outro referencial, né? Tem outro referencial, então hoje eu busco ajudar, eu busco mais do que criticar. Eu acho que antes eu criticava muito mais do que ajudava, hoje eu acho que eu consigo ajudar mais do que criticar. Se coloca à disposição, Exatamente. Coisa que você está fazendo com o pessoal do mercado também, né? Porque você podia ficar só criticando e falar, que muita gente faz, as pessoas fazem tudo errado, aqui eu sou boa nisso. Não, você fala, deixa eu ensiná-las a fazer direito também para o negócio ir para frente, né? Exatamente. E a vinda para São José, você que veio lá do Rio Grande do Sul, que escolha foi essa, da nossa querida região do Vale do Paraíba? Eu também vim de fora para cá. Então, eu comecei a fazer a faculdade de Estética e Cosmetologia para trabalhar com a minha mãe. Porém, conheci meu marido no meio caminho, assim. E aí eu falei, bom, eu me formei e nunca trabalhei com a minha mãe depois de formada. Então eu conheci meu marido, ele fez mestrado aqui no ITA, ele acabou voltando pro Sul, ele ficou 2 semanas no Sul, que foi o tempo da gente se conhecer. Legal. Aí a gente se apaixonou à primeira vista e loucamente, já sabíamos que um era o propósito do outro. Olha, que coisa linda. Quando ele me convidou para vir para cá, eu aceitei na hora. E acabei construindo a minha carreira aqui, o que eu acho que de certa forma foi bom, né? Porque minha mãe já chegou num nível que ela tinha bastante reconhecimento lá. Eu acho que eu ia sempre acabar sendo a sombra dela ou me sentindo a sombra dela. E aqui eu tive que lutar, eu tive que ir atrás, eu tive que buscar e as conquistas também são minhas, né? E seguir o padrão da família de colocar o nome na clínica, né? Exatamente, porque o meu nome não tem Schmidt. Eu tenho só o sobrenome do meu pai, né? Que antigamente não se colocava na minha época. Só que quando eu fui escolher um nome pra clínica, eu falei nada mais justo do que eu colocar o Schmidt. Que foi a o pessoa dela lá, me como é que ensinou chama? tudo. Ela Schmidt. Elo Schmidt. Ela Schmidt, só que é o sobrenome dela. Tá. E o sobrenome do meu pai é Souza. Então, quando eu fui criar o meu espaço, eu falei, não, foi minha mãe que criou, minha mãe que me ensinou tudo que eu sei, né? Gosto muito do meu pai também, mas assim, quem merecia levar o nome da minha carreira foi quem me ensinou tudo, minha mãe, Catherine Schmidt. Respeito às tradições. E também assim fica muito legal, porque a pessoa chega e imagina uma alemã e encontra mesmo, né? É verdade. Muito bom. E a jornada da clínica na abertura? Em diante. A jornada da clínica, tudo começou assim, eu sempre gostei de trabalhar com outras pessoas, só que chega um momento que eu acho que você quer dar mais personalidade pro seu negócio. Concordo. E eu acho que é nesse momento que eu senti a necessidade, não, peraí, o que eu tenho de propósito para oferecer para as pessoas? Então eu acho que essa foi a minha necessidade de criar o meu próprio espaço, onde eu pudesse tomar decisão de tudo, onde eu pudesse escolher tudo e cada detalhe. E eu sou muito detalhista nas coisas que eu faço. Então montar a clínica foi, na verdade, um desejo que surgiu justamente por causa disso, dar a minha personalidade para o negócio. E agora que a gente sabe que o negócio dela tem toda essa personalidade, vamos descobrir no nosso próximo bloco o que ela está sonhando daqui para frente. Quais são os próximos passos, né, desse propósito tão legal da Catherine Schmidt. Você acompanha isso na volta do nosso intervalo do programa Herói de Propósito, na rede RBC. Simplesmente inspirador ver alguém vivendo o seu propósito genuinamente, tendo sucesso e ainda compartilhando com o mundo para que as pessoas tenham seu sucesso. A gente fica tão inspirado, ainda mais olhando toda a jornada que foi construída para chegar até aqui, que a gente começa a se perguntar, o que mais há de ser feito? Ainda há mais sonhos a serem conquistados? Oh, bastante! Eu acho que o universo é muito grande, né?
Não, eu penso que agora vai ter uma premiação que eu tô concorrendo no final do ano, que é uma premiação muito importante nacionalmente na área, e é uma premiação que eu fiquei feliz, muito genuína também. Porque como é que funciona? muitas vezes, essa história é engraçada, porque eu tava em casa, na cozinha, e meu marido falou assim, amor, você já viu seu e-mail hoje? Eu falei, não vi dele. Você viu que você tá concorrendo numa premiação? Eu falei, nossa, mas isso, todo dia eu recebo e-mail, pague tanto pra premiação, pague aquilo pela premiação. Eu falei, amor, eu nem olho. Prêmio comprado, né? Prêmio comprado. Aí ele falou assim, não, aqui tá falando, Keto, você está concorrendo à premiação. Eu falei, não, amor, devem estar agradecendo, porque eu ajudei a votar nas pessoas que são sensacionais, porque eu ajudei a votar nas pessoas que eu considero sensacionais. E ele falou assim, não, amor, aqui tá escrito, Catherine Schmidt, você está selecionado pra participar do troféu. Eu saí correndo, dei um grito, falei, como assim? Quer dizer, é uma premiação de verdade. Isso encheu tanto meu coração. Eu falei, quem botou meu nome lá? O que eu tô fazendo nesse lugar? E é a premiação mais importante nacional da minha área. Então, quer Qual dizer... o nome dessa premiação? Chama Estética Business Awards. E aí, qual que é o setor que você tá com... Inovação tecnológica. Justamente pela reabilitação micropigmentar e pelo benefício que ela tem em relação às pessoas no Brasil, né? E quem sabe no mundo. Já gostei muito. E se a gente quiser votar em você, como é que a gente faz? Onde é que a gente entra volta, ali? é www.negocioestetica.com.br/premiação. Vai lá votar. Aqui escrito, entra lá. Por favor, para votar, porque vai ter júri popular, agora tá em júri popular, e os júris também vão votar, né? Os técnicos. Então, eu fiquei muito feliz porque é uma premiação de verdade, né? Hoje em dia a gente vê esse tipo de premiação genuína, também é muito bacana. Eu acho que incentiva outras pessoas a quererem fazer um melhor trabalho para ano que vem tá lá concorrendo como a gente que tá lá. Ainda mais no nosso Brasil, em que a gente tem um desafio muito grande de inovar, né? Exatamente. Sei lá, você inova, é difícil, como você comentou no nosso primeiro bloco, de patentear quando isso é necessário, porque quando se trata de um processo industrial, você precisa para não perder os investimentos industriais. Exatamente. Chega a levar 8 anos, né, para você fechar um processo de patente e tudo mais no Brasil. E fora a dificuldade de ter pesquisa, enfim. Então, gente, quem está inovando, quem está criando uma nova arte e compartilhando com as pessoas, a gente tem que reconhecer, vai lá, curte. Eu já vou, assim que eu terminar o programa, eu já vou lá votar também. Teve uma outra premiação que eu ganhei, que chama P1000 Innovation, também por inovação. Só que esse eu me inscrevi, daí eu tenho noção que eu concorri com quem se inscreveu, né? Sim, se alguém tem uma inovação e não se inscreveu, não concorreu. E foi quem me lançou um pouco nacionalmente, né, essa premiação. E eu acho que isso é sempre válido justamente porque às vezes você tem uma arte, só que as pessoas não sabem que essa arte existe. Verdade. E eu acho que esse tipo de premiação coloca a gente num patamar de estar sendo visto e as pessoas saberem que tem uma outra alternativa. Então eu acho que essas premiações, elas são muito válidas por isso, né? E ser visto fazendo bem feito, ainda mais no mercado em que você comentou conosco, que tem uma galera que está fazendo feio nesse mercado. Uma concorrência que é desleal por um preço ou por uma baixa qualidade e tudo mais. E falando nisso, como é que você enxerga o futuro desse mercado, né, de estética, da sua área aqui? Eu acho que hoje em dia muitas pessoas querem fazer micropigmentação, mas é muito difícil você ter uma pessoa com a sobrancelha virgem, vamos dizer assim, porque hoje praticamente todas as mulheres têm micropigmentação. Então eu acho que a especialização nessa área é tendência sim, porque você precisa saber trabalhar, por mais que às vezes não é um erro, mas você tem uma cor residual que você precisa trabalhar, um cinza, né, que você precisa saber como transformar aquilo num marrom de novo, porque afinal de contas a nossa sobrancelha ela precisa ser marrom, né, que é o natural. Então eu acho que isso é sim tendência de mercado, a reabilitação, a correção, saber trabalhar com retrabalhos, porque chega uma altura do campeonato que tá todo mundo micropigmentado, né? É verdade. E quais são seus sonhos pessoais em relação a isso? Assim, onde você vê a KS, né, Catherine Schmidt, reabilitação estética indo daqui em diante? Eu vejo tour pelo Brasil, como eu tenho feito, eu tenho ido de cidade em cidade para colocar. Outra coisa que chama muita atenção é que muitas pessoas querem turma cheia, as minhas turmas são no máximo 20 pessoas, porque o feedback é muito importante. Então, assim, quando você fala de ganhar dinheiro, é óbvio que eu quero, mas eu podia colocar 60 numa sala, e eu sei que o feedback não vai ser possível para todas as pessoas. Então, eu não tenho sonho de sala cheia, eu tenho sonho de muitas salas de 20 pessoas. Perfeito. O pessoal que acompanha, né, a nossa Moa Ikigai sabe que o complemento da empresa chama-se educação com propósito. E uma educação com propósito e para o propósito, ela não pode ser um varejão dessa forma. Isso.
com metodologias que são ativas, em que a pessoa pratica, que você acompanha, você precisa ter atenção em quem você está educando para que essa pessoa realmente faça bonito na área que você ensinou, né? Exatamente. Eu acho que a evolução, ela tá no feedback, de alguém olhar o teu trabalho e dizer, olha, aqui pode ficar assim, aqui essa melhor. E assim a pessoa vai ser melhor do que ela é. Porque você fazer um treinamento, quanto por cento está sendo absorvido daquilo? Verdade. Será que é o que é essencial está sendo absorvido? E eu tenho exercícios práticos no meu treinamento para eu ter certeza que o essencial está sendo absorvido. Só que para isso eu preciso olhar uma a uma o que está fazendo, para eu conseguir dar esse retorno. Então é por isso que eu falo, eu não quero sala cheia de 50 pessoas, eu quero 50 salas de 20. E como é que você arruma tempo para todos os atendimentos? Porque a galera também vem procurar, né? E você tem que rodar o Brasil. Como é que você organiza essa agenda toda aí? Eu trabalho durante a semana aqui em São José dos Campos, atendendo no meu espaço, e procuro fazer os treinamentos em final de semana. Então, assim, domingos, às vezes segunda, porque na nossa área as pessoas não trabalham normalmente na segunda, né? Então, domingo e segunda acabam sendo os dias para treinamento. E o resto da semana é aqui, atendendo. E ainda é mãe, o maridão, e como é que eles fazem? Sabe que as clientes me perguntam assim, você vai parar de atender, né? Porque você tá ganhando tanto dinheiro dando curso, você vai parar de atender. Eu falei, não, eu não dou curso para ganhar dinheiro. Eu dou curso porque lá eu vou saber mais para aprender para fazer aqui. Legal. E aqui eu vou aprender mais para conseguir ensinar mais para as meninas. Porque no momento que eu parar de trabalhar, eu vou ensinar o quê? Então as duas coisas se complementam. Eu não tô nenhuma nem na outra por causa do dinheiro. Eu acho que uma tem muito a enriquecer pela outra. Então eu nunca vou parar de fazer meus atendimentos. Você acabou de falar, está perfeitamente alinhado com uma das maiores mentes da educação. O nome dele é Lee Schumann, ele é da Stanford University, e ele fala o seguinte: ensinar, aprender requer falar. Ensinar requer ouvir as pessoas. Então, realmente, você ouvindo, você acaba ouvindo o que elas falam e aí você acaba também se expondo e aí aprendendo cada vez mais com a tua arte, né? Com certeza. E no momento que eu me proponho a ensinar, eu preciso estudar muito mais, porque eu preciso saber todas as respostas e a gente sabe o quanto isso é impossível, né? Então, a gente nunca para de buscar, né? Catherine, por favor, deixa a sua mensagem final aí para os nossos espectadores do nosso programa. Então, tem uma frase que eu falo que eu sempre choro, mas eu não vou lembrar dela inteira aqui. Mas, enfim, eu tenho uma frase que fala que a arte, ela vem da cabeça. No momento em que a gente olha a expressão da outra pessoa. Eu falo de segurança, precisão, conforto e leveza. Nesse passo todo, entre indas e vindas do dermógrafo, eu já nem sei mais onde começam meus dedos e termina o dermógrafo. Então essa é a frase que todo final de curso eu falo, que fala um pouquinho da minha arte, de como eu me coloco no rosto do outro para saber que tipo de bem que eu vou conseguir atingir e que eu vou fazer, como eu vou fazer essa pessoa se sentir bem. E é isso que importa para mim. A imensa obsessão de conseguir fazer outra pessoa se sentir bem com ela mesma, exercendo a sua arte. Isso é Moai, isso é Ikigai. Continue acompanhando nossos programas Herói de Propósito na rede RVC. Obrigado, minha querida. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço.